Eu quero falar sobre as guerras da alma e as guerras do Senhor. As guerras da alma e as guerras do Senhor. Esse é o título. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que estão em Cristo, os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Hoje em dia, a igreja, eu dei um estudo semana passada sobre domínio próprio, e eu quero dar mais uma ferramenta para vocês hoje. Amém? Sobre guerra na alma e as guerras do Senhor e guerras da alma. Nós precisamos saber fazer a diferenciação entre guerra da alma e as guerras do Senhor. E aí você sabendo aonde que tipo de guerra você está enfrentando, você vai ter as armas, as ferramentas adequadas. Aí atrás está dando para ouvir direitinho? Está dando para ouvir? Beleza? Está dando, Glaucio? Amém. Então, vamos lá. O que acontece? O crente, ele ora pedindo, Senhor, me dá mansidão. Nós falamos desse tema de mansidão e domínio próprio essa semana toda. E uma pessoa, ela acha que, do nada, no exato momento, o Espírito de Deus vai cair sobre ele, como disse lá em Samuel, porque o Espírito Santo possuiu Davi, não é isso? Aí dá a impressão que a partir daquele momento ele vai te possuir e ele vai dominar todas as suas ações. Ele vai dominar você por completo, ao ponto de você aparecer uma auréola na sua cabeça e você pensar. Uma pessoa que tem uma inclinação a uma resposta brusca, uma pessoa que é ignorante, uma pessoa que maltrata, uma pessoa que grita, uma pessoa que é iracunda, uma pessoa de ira, uma pessoa assim, ela acha que em nenhum momento ela vai estar aqui na igreja ou na casa dela, o Santo vai possuir ela e até o semblante dela mudar, ela vai começar a andar assim, ó. Parece que pisando em algodão. Sendo que Deus, ele não trabalha de maneira. Apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, do 1 em diante, ele já diz que nós temos que oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. O que é o culto racional? É aquilo que eu ofereço com a mente. É o culto racional. É a minha racionalidade. Então eu tenho como oferecer um culto racional. Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é um culto emocional. Eu estou com desejo de oferecer um culto a Deus. Então eu vou. Agora, o que é um culto racional? Eu não estou com vontade de oferecer um culto a Deus. Cansado, estou desanimado, estou chateado. Então eu vou oferecer um culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que eu ofereça o corpo como sacrifício vivo. É vivo, não é morto. Santo e santo, agradável a Deus. Culto racional. Então eu tirei meu corpo cansado de dentro de casa e fui oferecer um culto racional ao Senhor. Fiz o que era certo, mesmo não estando com vontade de fazer. Então, aonde que entra essa questão da mansidão, do domínio próprio? É um treinamento. Deus trabalha na nossa mente, e aí o apóstolo Paulo continua dizendo, depois que eu me esforço e ofereço o culto racional, no versículo 2 ele diz, ele bota um não, e continua a palavra, não vos conformeis com esse mundo. Ofereça um culto racional, através do sacrifício vivo e santo, e não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Do entendimento de tudo que lhe é ensinado, da palavra de Deus. Para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está querendo dizer o seguinte, como é que eu vou experimentar a agradável e perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Pela renovação da mente. Como que eu vou obter a mansidão e domínio próprio? Do nada, num batismo no Espírito Santo, alguma coisa, recebi e agora eu estou mansinho? Não. Eu, através da oração, eu vou criar o hábito de pedir a Deus por isso, até isso ser cauterizado na minha mente, até Deus fazer uma reprogramação das minhas crenças, da minha mente, da minha atitude, e Ele utilizando tanto a parte psicológica, científica, junto com a palavra, e o Espírito dele contribuindo,
conjuminando todas as coisas para contribuir para que eu possa obter o domínio próprio. Entenda o seguinte, Deus nos deu a emocionalidade porque funciona para algo, amém? Senão Deus não teria nos dado. Quando você toma um susto, a pessoa fica amarela. O cérebro manda um sinal na mesma hora. Quando a pessoa recebe uma mensagem sensorial. O que é uma mensagem sensorial? É só um sensor da mensagem. Tu não tem a mensagem completa. É só um sensor. Um susto é um sensor. Senão você não receberia um susto. Se você recebesse no seu córtex cerebral a mensagem completa. Eu só estou fazendo uma introdução para você entender a mensagem. Amém? Quantos estão comigo? Vocês vão entender. Então você recebe uma mensagem sensorial e você toma um susto. Isso é importantíssimo, esse susto. Por quê? Vai te proteger. E na mesma hora o cérebro manda o sangue para a perna e o sangue todo vai para a perna, por isso que a pessoa fica pálida. Uma grande maioria, todo não, uma grande maioria do sangue se concentra na perna para facilitar você correr. E quando a pessoa está irada, ela recebe algo que lhe ira na mesma hora, o sangue vai para o braço para a pessoa poder reagir com um soco, ou apertar um gatilho, ou pegar uma faca, ou pegar um pau, ou reagir. Um instinto humano. Uma reação. E a mesma coisa serve para várias outras situações. Isso tudo traz o medo. Então para que serve o emocional? É uma ferramenta para nos beneficiar. Quem está entendendo? Não é para nos acusar. Quando você recebe uma mensagem sensorial, ela chega no tálamo. Uma parte do cérebro. O tálamo, ele manda a hora para a amígdala. A amígdala ativa o lado límbico do cérebro que corresponde pela parte emocional. E libera para a parte emocional. E você vai agir. Correr, reagir. Só que 10% dessa mensagem, ela vai direto para o setor emocional para você ter uma reação na hora. E os outros 90% da mensagem chega completa no córtex cerebral, que é o lugar do raciocínio. O lugar onde a mensagem vai ser raciocinada. Imagina, olha como que Deus é perfeito. Se a mensagem não fosse pro setor límbico do cérebro que trabalha a parte emocional, fosse direto pro neocórtex cerebral, e você fosse totalmente raciocínio, no meio de uma bala perdida você ficar, será que essa bala foi disparada calibre 12 ou é calibre não sei o que lá? Pum, morreu. E aí Deus faz primeiro você ter uma reação emocional para depois pensar no que houve. Porque isso vai defender a tua vida. Tiro! Pau! Ah, foi cabeção de negro. Ah, foi bomba. Não interessa. Deus é perfeito? Olha para o demônio e diga assim, Deus é perfeito. Só que, imagina você estar atravessando a Brasil. O medo, né? É uma emoção. O medo. Imagina se tu não tivesse medo nenhum de atravessar uma estrada que passa carro de 3 em 3 segundos. Fum, fum, fum. O medo faz você andar 500 metros e pegar uma passarela. O medo traz preservação da sua vida. Agora, o medo de levantar de madrugada para ver o que tá, aquele negócio que está na janela lá, pendurado lá, tu fala, meu Deus do céu. Ah não, pelo amor de Deus. Esse medo é saudável? Aí no outro dia tu levanta de madrugada, tu levanta de manhã, é uma vassoura e uma toalha pendurada na vassoura. E tu passou a noite toda com medo daquele negócio. Que tem um rosto de um negócio, igual um chifre, igual não sei o quê. E aí você fica ali. Agora você já acorda, levanta, vai lá e olha. Ah, era só uma toalha. E volta a dormir. Tu encarou os teus medos. E você não passou a madrugada inteira com medo daquilo que era só uma toalha no cabo de vassoura. Concorda? E aí você ainda lembra que a toalha, guarda-chuva, que toalha não é pendurada no cabo de vassoura. E muito mais ficar dentro no quarto. Era para estar num lugar específico. Não é bom? Mas o medo é importante para proteger a tua vida. Mas quando o diabo usa tudo que Deus nos deu para guerrear contra nós. Por exemplo, a emoção. E aí você, imagina só, você dá uma palavra para alguém, alguém te xinga. E aí você xinga essa pessoa na mesma hora. Um exemplo. Essa pessoa te xingou e você na mesma hora xinga essa pessoa. Pum! Vem no seu emocional, tálamo, amígdala,
Ativou, pum, falou. Quando as 90% daquela mensagem sensorial for para o córtex neocerebral, ele vai atingir as duas partes do cérebro, esquerdo e direito. Um vai dizer, você exagerou. O outro vai dizer, mas ele mereceu. E aí vai vir a consciência. E o Espírito Santo está trabalhando nisso. Ele está trabalhando nessa estrutura física que você tem. O diabo conhece você muito bem. Ele conhece todo o sistema físico muito bem. Ele vai criar essa estrutura para trabalhar em cima disso. Agora, o que eu tenho que fazer? Por que a Bíblia diz, você tem que ter mansidão, orar a Deus e pedir domínio próprio e mansidão? Porque Deus sabe que depois que você gritar com o teu marido, vá catar coquinho, vá alguma coisa assim, na hora da emoção, quando aqueles 90% da mensagem passar para o neocórtex cerebral, que você raciocinar a besteira que você fez, vem a condenação e a guerra na mente. Eu acho que eu nem sou crente assim. Eu acho que todos os ensinamentos que o apóstolo tem dado não tem me servido para nada. Na verdade, eu acho que fulano é muito mais crente do que eu. Na verdade, eu estou perdendo até tempo de ir para a igreja. Na verdade, eu acho que é aquela igreja que não presta. Na verdade, e o diabo vai trabalhando na sua mente. Martinho Lutero disse o seguinte, eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha mente, na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho. Então o pensamento pousou na sua mente. Você pode liberar esse pensamento e reagir de uma forma diferente. Eu não quero mais pensar dessa maneira. Eu sou capaz de ser um crente sim, que de bom testemunho, um crente. Eu tenho capacidade sim de ser um líder de célula, de ser um 12, de ser um pastor. Eu posso sim passar dessa etapa e avançar para outra. Eu sou capaz sim. Eu vou reprogramar a minha mentalidade pela palavra. Amém? Pela palavra. Deus ele dá a palavra, irmãos, mas a palavra se enquadra toda em qualquer área, seja científico ou não. Deus, ele habilita a palavra a funcionar na nossa vida. E ele diz assim, se a sua mente for renovada, você vai usar tudo que você tem no seu corpo, o seu coração, a sua habilidade, tudo que você é, tudo que você tem, você vai ser completamente meu. As suas emoções não vão ser desculpa para os seus deslizes. Uma pessoa chega na porta, na posse, aí, imagina, irmãos, chega na posse com o filho machucado, e aí abre um barraco, aí quebra o pau. E aí começa, tem que atender, não vai atender não, não vai atender não, aqui comigo é assim. E vem 2, 3 médicos, viu? Rapidinho atendeu. Tudo bem, atendeu, mas você não é mais crente para ele. E aí traço de personalidade não é desculpa para carnalidade. Isso é manifestação da carne. Um crente pode ser explosivo ou pode ser manso. Diante de uma ocasião de extrema urgência ou de pico de estresse, ele não pode dar lugar à carnalidade dele para dizer, depois de ele fazer o barraco, o escarcéu e tudo mais, ele botar a culpa no traço de personalidade dele. Primeiramente, isso é falta de espiritualidade e falta de educação. Cheguei com o Jorge Luca no hospital, ele tinha arrancado a cabeça do dedo na gangorra lá quando ele estava morando lá em Tinguá. E a cabeça do dedo dele arrancou, irmãos, ficou aparecendo a ponta do osso. Então pegamos um pedaço da cabeça do dedo dele e levamos pro hospital. Só que por falta de experiência, claro, nunca tinha ninguém na casa com nenhum membro amputado. Estamos no gelo, nós botamos diretamente no gelo. E a mulher falou, não, tem que colocar enrolar pano, enrolar no botar depois, botar numa sacola separada e botar no gelo. Não pode ter contato diretamente no gelo, que vai queimar o tecido. Eu não sabia, essa cabeça de dedo aqui não vai servir mais. E aí quando eu cheguei lá, a mulher falou, você acha que você vai ser atendido? 7 horas lá já. O garoto com a cabeça do dedo, com o osso aparecendo, aquele branco do osso aparecendo. E ela disse, uma mulher falou, você acha que o seu filho vai ser atendido agora? O meu filho está com fratura exposta no braço, a ponta do osso do braço para fora. Eu estou aqui desde ontem, 9 horas da manhã. Então eu falei,
Meu filho só tem a cabeça do dedo aparecendo. A menina tá com o osso do antebraço para fora, assim, fratura exposta. 19 horas, aí eu só tô a 7. Então, eu vou gritar, não é não? Não, eu orei. Eu falei, Senhor, o Senhor há de prover uma pessoa para atender o meu filho e atender o filho dessa senhora. Eu vou dar testemunha aqui, Senhor. Porque essa cidade inteira, Senhor, vai ser ainda minha ovelha em nome de Jesus. A cidade inteira não, muitos pastores aqui, eu não quero ser prepotente. Quando eu falo em muitas pessoas de todos os lugares da cidade, vai ser membresia da nossa igreja. Inclusive alguns médicos deles e enfermeiros deles. Então, por educação, conversar com um com o outro. Gente, em menos de 15 minutos, depois disso, o Jorge foi atendido. A médica fez ignorância pra gente, fez ignorância o tempo pra gente, e com a palavra e você sabia que ele quer ser médico? E comecei a conversar. Ela viu que ela tá ignorante demais, quando ela tá bem, ela começou a conversar com ele. Então você quer ser médico, tem que estudar muito, hein? Tem que isso, aquilo. Aí ela mudou completamente. E o Jorge Lucas foi atendido. E ela me pediu para ajudar o Jorge Lucas ainda. Eu não tenho muito negócio com sangue, mas eu ajudei, porque eu não tinha que ajudar. Eu vi ela fazendo aquele negócio lá, costurando. Mas resolveu. Então você vai querer um pau, vai brigar. Eu acho assim, é bom fulana. Fulana é boa para resolver as coisas. Rapidinho alguém atende. Aí enfia com leite na veia do filho. Ou enfia, igual enfiaram na outra criança um tempo atrás. Silicone líquido na veia da criança, morreu a criança um tempo atrás no jornal. Só um acidente. Acontece. Vai ver o barraco que a mãe não fez. Você não sabe com quem está lidando. Se abre total liberdade ou legalidade para o diabo agir na vida do teu filho quando você age para o diabo quer. Ou nós temos que confiar no Senhor, ou não confiar no Senhor. Saber que o meu filho, que a minha família, ele me deu, e ele determinou e predeterminou todas as bênçãos, conquistas, vitórias para a família, e tudo que acontece com o meu filho, de bom ou de ruim, já está debaixo do controle soberano dele. Então eu só tenho que falar, Senhor, qual é o propósito do meu filho aqui nesse hospital com a cabeça do dedo arrebentada? Eu gostei de ver lá com a menina, com a filha dela, a Vitória. Evangelizando as mulheres todas no hospital, todas da sala onde estava, evangelizada. A outra voltou para Jesus através da vida dela lá no hospital. Então, quando não tem como mudar algo, então você não vai estressar e dar mau testemunho. Tu vai perguntar, por que eu estou aqui, Senhor? Porque até o meu filho doente, uma semana nesse hospital, tem um motivo. Eu não disse um dia para o Senhor que meus filhos pertencem ao Senhor e são ferramentas do Senhor? Então, se o Senhor está utilizando essa doença como um artifício para eu ganhar algum médico ou ganhar alguém aqui, então me usa. Depois evangelizou a mulher, nós fomos lá, fizemos uma oração, no outro dia foi embora, pronto. A menina foi focada porque cumpriu o propósito. Ou você entende que Deus está no controle completo da sua vida e descansa nele, nos braços dele, ou você toma o governo para você em momentos de dificuldade. Em momentos de tranquilidade, tu glorifica a Deus, por quê? Logo nós associamos, tudo que é bom aconteceu de Deus, tudo que é ruim, então eu mesmo tenho que resolver. E é aí que Deus fala que nós temos que ter domínio próprio. E se você ler Gálatas 5, do versículo 16 ao 22, vai falar das 9 manifestações da carne. E depois Deus oferece 9 frutos do Espírito para combater, cada fruto do Espírito combatendo uma manifestação da carne. São 9 por 9. Não é interessante? Para a ira tem a mansidão. Para a inveja tem a suficiência. Ele vai dizendo, ele vai falando. Um combatendo, então não tem desculpa. Para cada manifestação da carne, ou cada tentação do diabo, o Senhor tem uma ferramenta do céu para combater de maneira coerente, sem você dar mau testemunho. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. E aí eu quero falar, essas são guerras na mente. São guerras na mente que muitas das vezes nós atraímos essas guerras. E aí, essas guerras de alma não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver comigo e com quem eu quero ser. Então vamos lá, para vocês terem uma ideia. Eu dei um exemplo desse na edificação, tá? Você cria a oração, ela te dá um hábito, te dá hábitos novos. Vamos supor, você brigou com o teu esposo hoje ou brigou com a tua esposa.
Ou você brigou com teu filho, você não queria brigar. Ou você brigou com teu patrão, ou se exaltou no trabalho, você não gostaria de fazer que isso acontecesse. Concorda? Porque tu é crente. E aí você teve essa reação e agora você está se acusando. Poxa, eu poderia ter feito melhor, eu acho que eu nem sou tão crente assim. Por que eu tive essa reação? A emoção foge do seu controle. Tem nada a ver contigo. Tu se explodiu. Pum! É uma reação. Foge do teu controle. Mas então, apóstolo, se a reação, se não passa pela parte do cérebro que raciocina, a emoção foge do meu controle, então não tenho culpa se eu gritar ou se eu der mau testemunho. Aí eu vou explicar por que você tem culpa. Porque você pode predeterminar a sua reação. Então você pode não ser responsável pela sua reação na hora, mas pela sua reação que vai determinar a sua ação. Se você pensa, como você está andando num lugar escuro, numa estrada deserta, e aí você pensa, se alguém me assaltar, o cara vai puxar o revólver, eu vou meter a mão aqui e vou dar uma cotovelada na cara dele. Aí tu pensa de novo, se ele puxar o revólver, eu vou botar aqui e vou dar uma cotovelada na cara dele. Se ele botar o revólver, eu tiro pra cá e dou uma cotovelada na cara dele. Se tu pensar isso 3 vezes, você está predatando uma reação, é uma pré-reação. Quando você de susto estiver andando num lugar escuro, que alguém puxar o revólver, é um assalto! Pode dar errado e ele puxar um revólver, dar um passo para trás e atirar na sua barriga ou no seu peito e te matar. Mas por que você teve essa reação? Porque tu pensou 3, 4 vezes como você reagiria, então o seu cérebro, quando foi tomado em assalto emocional, você agiu como você estava, pela estrutura que você criou pensando 2 dias antes ou 3 horas antes. Então o que você pensa hoje determina a tua ação de amanhã, tá entendendo? Então você não é responsável simplesmente, não estou te eximindo da reação que você tem agora, mas você é muito mais responsável pela reação que você tem antes de acontecer do que acontecer. Aí entra o que o apóstolo Paulo disse, a renovação da mente. Se você está andando numa rua escura, e aí aí você pensa, se um cara puxar um revólver, eu vou dizer, tá tranquilo, irmão, pode levar. Irmão, eu tô assim. Tá tranquilo, fica calmo. E eu vou pensar, se aparecer alguém e puxar o revólver e dizer, vou levantar o braço, irmão, tá tranquilo. Irmão, tá tranquilo. Quando alguém puxar uma arma para você, tua reação vai ser, irmão, você tá tranquilo. Você determinou a sua ação antes de ela acontecer. Porque você quis muito isso. Quem tá entendendo? Se eu chegar em casa e meu esposo falar, é isso! Qual é a ação que você quer? Essa pré-determinação eu vou agir. Se ela gritar comigo, eu vou baixar minha cabeça, vou ficar quieto, vou pro quarto orar. Se ele falasse comigo, vou baixar minha cabeça, vou ficar quieto, vou pro quarto orar. Se ela falasse comigo, a minha esposa, eu vou baixar minha cabeça para não botar pólvora no fogo que acendeu. Vou baixar minha cabeça, vou pro quarto orar, depois vou dialogar com calma. Se você determinar isso, pré-determinar, na hora que ele falar uma coisa que mexer com o teu emocional explodir, só um instante, vai para o quarto orar. Então a oração, e aí entra onde eu queria dizer, para você vencer essas guerras emocionais, você depende exclusivamente de Deus. Eu falei tanto da ciência, não foi? Para que ninguém pense assim, esse pastor só pregou ciência hoje. Eu estou querendo dizer que até a ciência, até o nosso metabolismo, até tudo que completa, cada célula, cada molécula do nosso corpo, tem que submeter ao espiritual, que é a oração. Então você pode todos os dias. Quem já fez uma pesquisa no Google? Gente, se você jogar no Google assim, ó. Quero viajar para a Austrália. Tranquilo. Se você jogar a segunda, quero viajar para a Austrália. Tranquilo. A terceira pesquisa que você fizer no Google, quero viajar para a Austrália, o sistema inteligente do computador, ele vai lançar, vai aparecer na barra de ferramenta do seu Face, viagem para a Austrália, promocional. Vai aparecer no seu e-mail, viagem para a Austrália com companhia fulana de tal. Vai aparecer tudo no seu Face, na sua caixa de e-mail, Austrália, Austrália, Austrália. Porque eles entenderam que se tu pesquisou 3 vezes, tu tem interesse por isso. Então eles querem te oferecer. Eles usam um sistema lógico do cérebro humano. Você sabia disso? Quem sabia disso? O cérebro, ele é preguiçoso.
Para produzir um pensamento, o cérebro ele gera muita energia, muita eletricidade mesmo. É eletricidade. Igual tomada, é eletricidade. Por isso que pensar dói. Quem pensa muito fica a cabeça doendo. Tem uns que até cheiro de queimado. Está produzindo eletricidade. Ele não quer pensar conscientemente. Porque se ele pensar conscientemente, ele vai se cansar. Então ele cria o vício, ele cria o hábito. Que assim ele pode fazer de maneira inconsciente, sem gastar energia. Daí que vem, se a pessoa fuma um cigarro uma vez, a terceira vez, a quarta vez, o cérebro já começa a pedir o cigarro, sem ele... É igual dirigir. Irmã Liege passou hoje, que isso, ótimo, irmã Liege. Eu vi lá. Você passa a primeira, tudo que eu estou falando aqui tem tudo a ver com a mensagem, amém, irmãos? Eu quero que você entenda. Não quero contar historinha, não. O que liberta é a palavra. Mas eu vou entrar na palavra aqui, vou entrar em outro tema na palavra. Estou associando a palavra, mas eu vou entrar num tema mais profundo na palavra, para vocês entenderem. Quando você vai dirigir, tu passa a primeira, pisa na embreagem, passa a primeira, solta a embreagem devagarinho. Agora vai, acelera devagarinho. No carro bom, não precisa acelerar, só solta, o carro vai andando. Dá só uma lançada no carro, passa a segunda. Aí você faz isso, ó. Aí o cara olha pra frente. Como é que eu vou pra frente? Como é que eu vou acertar esse talzinho desse tamanho? Aí tu pisa no freio com o pé esquerdo. Ou o cara fala, não, freio com o pé direito. Mas por quê? Porque irmão. É muito mais prático? Não, irmão, é assim. Mas eu não tenho muita habilidade com o pé direito. Eu posso estar assim, eu posso... Não, irmão, não é com o pé direito. Mas minha perna boa é direita, é com o pé esquerdo, vai treinar. E aí quando você começa a treinar, dói. Perna esquerda, tira devagarzinho, retrovisor, tem que mexer. Daqui a pouco você faz tudo automático, não é assim? O cérebro, ele vai viciar, ele vai programar, vai criar o hábito, e agora você vai dirigir assim, ó. Aí, bota até o braço lá de fora da janela. Vai até que o carro tá ligado no seu corpo. E aí você já faz isso sem pensar, porque tu já sabe. Então, é assim que o seu cérebro funciona. Então se quero mudar meu posicionamento, eu vou com uma pesquisa no Google. Eu falo, eu quero ser mais romântico. Eu ser o marido melhor. Eu quero ser. Tu vai falando assim igual doido? Eu quero ser. Tu vai usar a oração como essa ferramenta. Porque ele vai trabalhar tanto a estrutura psicológica como o lado espiritual. Porque a oração tu fala com Deus e fala contigo mesmo. Então você tá dando, ele tá falando assim, ó. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser um marido melhor. Senhor, eu não quero gritar com a minha esposa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero tratar meus filhos melhores. Senhor, em nome de Jesus, eu quero isso. Senhor, em nome de Jesus, por favor, Senhor, faz isso por mim. Então você, além de falar com o lado espiritual, que é muito superior ao psicológico, e ainda você orando, tu tá ministrando você mesmo o que você quer. E aí trabalha essas duas bases para te melhorar como marido. A oração e o desejo de querer mudar. E não vai ser um espírito que vai possuir e pum! Matou no peito. Virei angelical. Agora eu só falo assim. Meu amor. Se você não quiser criar essa ação, através da oração, da insistência na oração, o domínio próprio jamais vai alcançar a sua mente e a renovação da mente. Que ele é gradativo e patino. E não uma dose só. Porque tem gente que é tão bruto, tão arrogante, se o Espírito Santo der uma dose para ele mata. Ele tratar um câncer em fase terminal. Pum! Virou! Então do domínio próprio, é mesmo, eternamente, no caixão. Não tem como. Entendeu? Então você tem que, assim, Deus respeita até o seu limite. Amém? Agora, olha só que tremendo. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga assim, glória a Deus. Eu estou aprendendo a lidar com as guerras da minha alma. Ou você aprende mais sobre as coisas espirituais e sobre as suas coisas emocionais, as questões emocionais, ou o diabo vai minar até o seu emocional e até a sua vida espiritual. Porque eu nunca vi ninguém que está mal emocionalmente conseguir orar.
Eu nunca vi. Então, você precisa orar. Aí entra a palavra, o que Deus diz, né? Através de Tiago. Tem alguém triste? Ora. Olha como é que Deus trabalha, irmão. Deus é perfeito. O cara tá triste. E aí ele fala, eu quero ficar feliz, Senhor. Dá alegria ao cérebro. Ele quer alegria. Aí o cérebro já entende que quer alegria. Já tem um ânimo psicológico. E aí ainda vem o Espírito Santo e diz, cérebro, tu não tá ouvindo o que ele quer, não? Haja alegria. Então Deus trabalha o espiritual. Aí eu diz o que é ligado no físico é ligado no reino do Espírito. O que é ligado no reino do Espírito é ligado no físico. Agora sim você pode dar uma salva de pau pro Senhor. Agora. E aí nós vamos para o livro de Números 31, 48. Não, perdão. Vamos primeiro no livro de 1 Crônicas, capítulo 21. Vamos, 1 Crônicas 21. Falei da guerra da alma, não falei? Agora eu vou falar das guerras de Deus. Vou andar mais rápido para a pregação não ficar muito longa. Acredito que já está com meia hora, que comecei era 8h30. Acredito que já está com 35 minutos, vê se acaba pelo menos em 50 minutos de pregação. Amém? Para não ficar muito longo. Mas uns 15 minutos aí no máximo. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe, aos maiorais do povo, ide, numerai a Israel desde Batseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Pode passar, meu filho. Então disse Joabe, o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes, tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos os servos de meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Agora, abra no versículo, em 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. É o mesmo texto, mas totalmente diferente. Vocês vão entender, talvez se já passou em branco algum dia, vocês leram a Bíblia e passou em branco. Mas eu quero trazer uma contradição, algo bem controverso, que pode até trazer uma polêmica teológica, mas eu quero mostrar a visão que Deus me deu. Diz assim, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E incitou Davi contra eles, dizendo, vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo. Agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan a Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei. Vocês já viram como que os dois textos são a mesma coisa? Só muda o início? A mesma coisa. Agora, olha o início, volta de novo. Olha o início desse texto. A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo, vai e numera Israel e Judá. Agora coloca lá, a ira do Senhor, não foi? Agora volta novamente em 1 Crônicas 21, Simone, tá? Vocês estão trabalhando muito bem nesse projetor. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Vem cá, foi Deus que incitou Davi ou foi Satanás? Entenda, são dois textos contando a mesma história. Só que um texto foi escrito 500 anos antes, 2 Samuel, e o outro foi redigido por Esdras 500 anos depois disso acontecido. Tem uma outra controvérsia. Eu não quero mexer em questões teológicas, mas eu quero te mostrar o que é uma guerra espiritual. Tem uma outra controvérsia, um assunto bem controvertido, é que nesses dois textos, a Bíblia diz que Joabe, em 2 Samuel, que ele levantou o povo e contou, tinha 1.500.000, 1.100.000. No segundo texto de Crônicas, diz que Joabe contou e tinha 1.500.000. Até o número deu errado.
vou explicar para você essas duas questões, já que a Bíblia não mente, e está contando duas histórias diferentes. Como que Deus, ele respeita toda a visão e a ótica do autor, do ser humano, na aplicabilidade da palavra? Como que Deus... Tem uma passagem na Bíblia, em Mateus, em Mateus diz que quando Jesus entra em Jericó, são 2 cegos. Mas no livro de Lucas, quando Jesus entra em Jericó, só tem um cego. Eram 2 ou era 1? Era 2. Mas por que Lucas só falou 1? Porque a visão dele era apontar só para um, o filho de Timeu. E a visão de Mateus era apontar os 2. Por quê? Para um judeu, um testemunho para ser válido tem que ser 2 testemunhas. Então ele tem visões diferentes. E outra coisa, entrou uma multidão. No meio da multidão, uma pessoa visualizou Jesus curando um cego. E a outra pessoa diferente visualizou Jesus curando 2 cegos. Aquele que viu a cura de um cego só no meio da multidão, catalogou 1. Aquele que visualizou 2, catalogou 2. Isso prova que a Bíblia não foi contaminada. Imagina só Lucas falando com Mateus. Pô, tu deu molinho, cara. A gente armou para poder escrever o testemunho lá que foi mentira. Tu sabe que não aconteceu nada, ninguém foi curado. Eu escrevi 2 cegos, tu vai me escreve 1 só. Então isso mostra a veracidade, que cada um teve a sua ótica e escreveu de uma forma diferente a pureza da Bíblia. Então, olha que tremendo. Dentro da visão de Samuel, Deus incitou Davi para punir o povo de Israel. Porque a mentalidade do povo dessa época, Deus tinha o controle de tudo. O diabo não tinha como tocar no povo de Israel. Então, qualquer coisa que acontecesse com o povo de Israel, era vontade soberana de Deus. Então, ele escreveu, Deus incitou Davi para punir Israel. Quando Esdras vai escrever, reeditar o livro, ele coloca, Satanás incitou Davi, porque ele já tinha uma visão espiritual totalmente diferente, de que as coisas boas e as coisas ruins, nem tudo está debaixo do controle eterno de Deus. Que existem coisas que são obra do diabo também. Então Esdras, já depurando esse entendimento, respeitando a estrutura do irmão dele que escreveu há 400 anos atrás, ele foi lá e reeditou. Satanás incitou Davi a contar. Então, quando você entra no entendimento de que a Bíblia é verdade e não pode mudar, então nós vamos ficar com Esdras entendendo que Deus nunca vai incitar o homem ao mal para depois punir o homem. É como se Deus estivesse falando assim, ó, eu vou deixar Samuel escrever, porque ele é homem de Deus, e a história precisa ser catalogada. Mas daqui 500 anos eu vou levantar um outro homem para consertar esse negócio aí, porque não foi bem eu não. Foi o diabo que encheu o coração dele. Então, o que nós entendemos com isso? Se nós não tratarmos a nossa emoção, não tratarmos o nosso entendimento que nós temos com Deus, o diabo enche o nosso coração para fazer a vontade dele. E depois que nós fazemos a vontade do diabo, o salário do pecado é a morte. Deus, ele trabalha com o estatuto, o livro de regra debaixo do braço. O diabo te induziu a pecar, mas quem vai te punir vai ser Deus. Por isso você tem que ser bem decidido na sua mente, no seu coração, domínio próprio. E aí, o filho de Davi, que tem de misericórdia de mim não, mas o filho de Davi mesmo, Salomão. Salomão disse assim, prudência é saber medir, calcular o impacto de cada decisão. Domínio próprio. Sobre cada reação. Então Davi, ele chega uma hora, ele resolve, o diabo enche o coração dele, vai para a guerra. As guerras da alma e a guerra do Senhor. Existem guerras que nós enfrentamos que são problemas da nossa... Nós não conseguimos resolver as nossas guerras da alma e vão trazer guerra para a gente. Agora também existem as guerras do Senhor. Aquelas que o Senhor nos coloca lá para guerrear com Ele. Que são conquistas ministeriais, espirituais. Mas a maioria das guerras que nós enfrentamos são problemas espirituais porque nós não conseguimos resolver a nossa vida espiritual. De focar. Você só ora com intensidade quando você está na pendenga ou quando está com um problema muito sério.
E aí você ora 1 hora por dia, 2 horas por dia. Ou é por causa do desemprego, ou porque alguém está doente, ou porque alguém tu faz jejum e oração. Quando está todo mundo tranquilo, está tudo fluindo, você já não ora mais. Olha o que acontece com Davi. Joabe, eu já falei isso, Joabe não me engana. Joabe era ímpio de uma ré de si. Quando o ímpio tem que discipular o pastor, irmão, é porque ele já caiu na graça, já caiu da graça. Quando o ímpio diz para você assim, pô pastor, não faz isso não, cara, isso não foi posicionamento de crente não, irmão, já era. Joabe olhar para Davi e falar, meu senhor, para que contar o exército? O Senhor vai te dar vitória, o Senhor tem para ter te dado vitória. Se você manda contar a quantidade de pessoas que tem antes de ir para a guerra, significa que você já não confia mais em Deus, você confia no teu braço. Joabe disse isso, mas a Bíblia diz que a palavra de Davi prevaleceu e Davi mandou contar. E aí vocês conhecem a história, que Deus manda uma praga e manda matar 70.000 pessoas em Israel. Davi entra na terra de Araúna e oferta ali naquele lugar, um anjo aparece, ele traz uma oferta e o anjo faz cessar a praga, Deus faz cessar a praga. Mas por que isso? Um homem que um dia não era nada, não era ninguém, com uma funda, uma pedrinha, nem mesmo a questão, olha o que é a questão emocional. Gente, presta atenção em mim. Eu estou terminando a pregação, até você que vai assistir pela internet depois, tenha calma porque a nata está para o final. Amém? Olha como que o diabo trabalha na nossa mente, nossa estrutura emocional. Até no último momento que Deus está para definir a sua vida e a sua vitória. Ele vai lá e faz um discurso para convencer Saul que ele pode matar aquele gigante. Não é um discurso maravilhoso? Ele diz, eu já matei urso, eu já matei leão, eu já fiz isso, aquilo, outro, esse cara vou fazer a mesma coisa com ele. Saul acredita no discurso dele e diz, toma a minha armadura. Davi bota a armadura de Saul e não consegue andar e diz, meu rei, eu vou com o que eu tenho. Não é isso? Agora para analisar. Quem não quer lutar com a armadura do rei? Olha o emocional entrando. Olha a vaidade religiosa. Olha, eu tô com a... Que armadura que eu estou usando? Eu estou com a armadura do rei. Eu vou usar ela mesmo me apertando. Eu vou usar ela mesmo machucando minhas costas. Mas meu irmão Eliabe está lá. E ele vai me ver usando a armadura do rei. Eu estou com o paletó do Silas. Eu estou com o paletó do Marcos Feliciano. Não é qualquer um não. Eu estou com... Então, mesmo que eu perca a batalha, porque esse negócio está tirando minha mobilidade, mas a minha família vai ver que eu estou com a armadura do rei. E aí ele largou toda a estrutura emocional, não deixou o emocional tomar conta dele, ele disse, eu vou tirar uma onda com essa armadura do rei, cara, mas ela está me atrapalhando. Eu vou com o que Deus me deu, com a minha essência. A vitória foi de Deus, não foi da armadura de Saul. Ainda a glória iria para Saul. Por quê? Venceu porque estava empoderado e encorajado com a minha armadura. Olha o efeito psicológico da minha armadura no corpo desse garotinho. A minha armadura intimidou Golias. A minha armadura... Pode ficar com a minha armadura para você, Davi. Como um troféu para você. Porque a tua vitória veio pela minha armadura. Olha Davi com a armadura. Gente, numa boa. É bom que esses camaradas aqui vai pela academia pela primeira vez. Não, tô falando sério. Aí tu pega um halterezinho de 2 quilos. Porque não dá. Mas ele já sai assim, ó. Aí tu pensa, todo mundo, aí tô forte. Aí o cara, tá dando pra ver uma diferença aí. Mas no psicológico dele, ele tá mais forte que aqueles caras que tá puxando lá os ferrão lá. Já tem um efeito psicológico. Imagina Davi, magrelinho, com a armadura de Saul engolindo ele.
Meu irmão, eu vou matar esse cara com essa armadura. Então, meu irmão, não adianta forçar uma barra. Se você não tiver uma estrutura emocional, uma mente renovada, se você não tiver uma essência depurada, a motivação correta, saber quem você é, glorificar a Deus com as suas obras, você vai deixar o lado emocional, a vaidade, te levar a morrer diante do teu maior gigante que ia promover a sua vida. E aí Davi, que naquela época, sem vaidade nenhuma, largou mão da armadura do rei, dos créditos da sociedade, todo mundo pensando, até os irmãos dele pensando, vai morrer feio, vou até assistir. A haste do gigante, 80 quilos tinha a armadura dele, 80 quilos, irmãos. Quem pesa 80 quilos aqui? Imagina você, tu pesa 80 quilos. Imagina tu ter, o gigante tinha você, o seu peso pendurado no corpo dele, só a armadura. A ponta da haste tinha 30 centímetros, a Bíblia diz, a haste da lança dele tinha 30 centímetros e pesava 30 quilos. Um bujão de gás pesa 25 quilos. Mais pesado do que um bujão de gás cheio, a ponta. Uma altura de 2,70 metros, eu tenho 1,90 m. O cara tinha 80 centímetros mais alto do que eu. 80 centímetros é isso aqui. Então esse cara era desse tamanho. Tá bom? Olha isso aqui mais ou menos. Ele era desse tamanho. Bem mais forte do que eu. Davi com a estrutura, uma clavícula fechada. Clavícula fininha assim, magrinho. No mínimo como judeu. Lia muito. Um óculos desse tamanho, fundo de garrafa. Igual o Mr. Magoo. Aparece diante do gigante, que daqui aonde o Felipe está ali, ele fisgaria Davi assim, ó. Com a ponta de uma lança de 30 quilos. E aí o camarada com a tiradeira, ele mata esse gigante. Agora que ele é um rei, já versado em guerra, com habilidade de guerra, já era um homem encorpado, já tinha uma estrutura óssea melhor, uma habilidade, não precisou mais de fundo, agora ele passou a lutar com a espada, virou um guerreiro, um homem que ainda dependia de Deus, já era um rei consagrado, os povos já temiam a ele, porque Deus fez o povo sentir temor dele, porque todas as guerras ele vencia. Ele manda contar o povo para confiar no seu braço. Quando era um garoto, diante do gigante, confiou no Senhor. Mas quando era um rei consagrado, mandou contar. Não, eu quero saber o contingente, eu não vou para a guerra assim não. Confiou nele. Veio maldição sobre a vida dele. O que Deus quer é que nós possamos criar muita estrutura, crescer, estudar, criar estrutura. Mas lembra que você hoje estudou, hoje você leu 300 livros, hoje você é um pastor, você é um 12, você é um líder, você está com uma bagagem de conhecimento muito boa, você está crescendo, você está avançando, amém! Mas lembra-se que o teu maior gigante tu derrubou quando tu não sabia nem ler a Bíblia direito, achar um livro na Bíblia. Não estou falando que você tem que ser infantilizado e nunca crescer, tem que estudar. Mas entender que quando se trata de guerra do Senhor, Ele sempre vai suprir para si um cordeiro. As suas habilidades nunca vão suprir ferramentas para as guerras do Senhor. Mas para as suas guerras, sim. Mas para a guerra do Senhor, não. Agora, olha esse texto aqui. 2 Samuel 11. Tamo que tamo, Vinícius. Pode ficar tranquilo. Só quem gosta da palavra vai assistir até o final. Tá doido para apertar o botão e desligar na minha cara a internet, né? Não faz isso não, deixa o povo assistir até o final. E aconteceu que tendo decorrido um ano, o quê? Decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon. Entenda. E Davi ficou em Jerusalém. Na Bíblia, na outra Bíblia está escrito assim, ó, na primavera, no tempo em que os reis saíam para a guerra. Gente, olha só. Já tinha essa estrutura na sociedade, ó.
no tempo em que os reis saíam para a guerra. Então tinha um tempo que os reis saíam. Então se os reis saíam, todos os reis tinham que sair. Porque se todos os reis estão saindo para a guerra, alguém vai guerrear contra mim. Então é melhor guerrear ele no campo do adversário do que guerrear no meu campo. Então já tinha essa cultura. Mas no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi mandou Joabe lutar contra Amon e ele ficou em Jerusalém. Porque alguém deu um conselho para ele e disse: Davi, você é consagrado. Você é um cara pedido. Você é um cara desejado. Quem mata Davi, mata o mundo inteiro. Fica no palácio, deixa que a gente luta. Quando se trata, irmãos, das suas guerras emocionais, tu luta no campo que você tiver. Como disse o Tiririca, né? Eu tentei fugir de mim, mas eu não consegui, porque aonde eu ia, eu estava. Então não tem como tu fugir de uma guerra que está dentro de você, que se tu estiver no trabalho, a guerra também está. Se tu estiver em casa, você também está. Mas as guerras do Senhor, tu não guerreia simplesmente onde você está. Muitas vezes tu tem que pisar no lugar onde Deus te mandou. É no centro de macumba, ou é não sei aonde, é na casa de uma pessoa, ou fazer uma consolidação, porque o Senhor vai te impelir para isso. Nos tempos em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou. Qual foi o episódio que aconteceu logo depois disso? Davi teve relação sexual com a mulher de Urias, não é isso? Batseba, que é filha do juramento. Batseba significa filha do juramento, mulher do melhor amigo dele, valente, que o pai dela também era valente. Ou seja, o cara perdeu todo o bom senso de justiça, todo o bom senso de meritocracia. Os camaradas que eram guerreiros e valentes dele, ele tanto traiu o pai, que é o sogro, como o marido. Então o cara criou. Por quê? Porque no tempo de fazer guerra espiritual, no tempo de estar orando, de estar guerreando as guerras do Senhor e recebendo despojos que a guerra traz, ele se acomodou e preferiu pecar. Agora olha só a diferença. Vamos lá para outro texto. Vamos lá, gente. O Vinícius já está que está. Números 31, e eu quero fechar aqui. Números 31, 48. Números 31, 48. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares, diga os milhares do exército. Os chefes de 1000 e os chefes de 100. Vamos lá. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares, chefes de 1000, chefes de 100, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não faltam nenhum de nós. Pode ir lá. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou objetos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas e pelo Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Escuta, olha só que tremendo, Ministério de Louvor pode subir. Qual é a diferença desses chefes de 1000 e esses chefes de 100 para Davi? Deus nunca vai nos punir ou nos disciplinar em algo que antes ele não tenha nos ensinado. Tu não pode bater no seu filho e dizer para ele: não pega nesse celular. Tu nunca mandou ele não pegar e ele pegou e tu bater. Mas se tu falar, não pega, e ele pegar a segunda vez, ou não pode pegar a segunda, ele já pode tomar uma disciplina porque ele já foi ensinado, ele desobedeceu. Quem muito é dado, muito é cobrado. Quando Deus puniu Davi, porque ele deixou o diabo colocar no coração dele descontar o povo, incitou o coração dele a contar o povo, Deus estava respaldado aqui. Moisés levantou líderes de 1000 no deserto. Lembra do conselho de Jetro? Que disse: levanta homens para te ajudar a discipular o povo. Não é isso? Então levantou líderes de 1000, líderes de 100. E mandaram contar o povo. Moisés falou: vai contar o povo para saber os homens de guerra que nós temos para lutar a próxima guerra. Então, contou. Mas eles vieram com tanto temor que eles chegaram para Moisés e falaram: Moisés, nós temos aqui oferta de ouro, ouro talhado, temos tudo por expiação, pelas nossas culpas e também para honrar o Senhor.
pelas nossas culpas e também para honrar o Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim, olha o entendimento, e eu não estou falando aqui agora de palavra de oferta não. Eu estou falando o seguinte, olha, o Senhor que abriu o mar vermelho, o Senhor que nos livrou da mão de Faraó, Ele vai continuar nos livrando. Eu estou contando agora por uma questão de organização, eu preciso saber. Mas eu sei que o Senhor vai me dar vitória, mas mesmo assim, como eu estou debaixo de um comando, e eu contei, eu vou fazer o seguinte, vamos ofertar ao Senhor. E Moisés recebeu essas ofertas. Agora olha só que tremendo. Davi, quando ele foi punido por contar o povo, lá na era de Araúna, ele entregou uma oferta e Deus fez cessar a praga, não foi? Só aquela oferta fez cessar a praga. Mais nada. Conversa não foi o suficiente, mas a oferta no lugar certo. Aqueles homens, quando acabaram de contar o povo, eles não esperaram Deus punir eles. Eles já vieram com a oferta na mesma hora. E falaram, isso aqui é pela nossa culpa de ter contado o povo. Mas nós temos uma oferta excelente. Quando nós chegamos diante de Deus, nós, pastores, líderes, que Deus tem nos colocado sobre 100, sobre 1000. Ah, eu não tenho ainda, mas é essa a nossa realidade. Quando nós paramos de confiar no Senhor e que começamos a confiar no nosso braço, temos que chegar diante de Deus com o nosso coração como uma oferta de entrega a Ele, dizendo, Senhor, eu confio no Senhor. Quando o diabo começar a trabalhar na sua mente, para você passar a confiar no seu braço, confiar em você e largar a mão na confiança do Senhor, renova a tua mente e joga o teu coração diante do Senhor, porque aquele que te deu vitória quando tu tinha só uma tiradeira, Ele vai te dar vitória quando você tiver um grande exército também, mas a vitória ainda é do Senhor.